Trazemos a Marina Buffon para a telinha e hoje ela está em frente à Academia de Futebol. Boa noite, Má. O Verdão é o único grande paulista que não joga nessa noite, mas tem um compromisso amanhã. Então eu queria que você explicasse para a gente o que o Abel Ferreira está preparando, né, para encarar o Barcelona lá do Equador. Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Tá chovendo aqui, tá? Então, antes de falar de Palmeiras, estou aqui em frente à Academia de Futebol, vou mostrar para vocês um pouquinho que agora a chuva deu uma trégua, mas dá para ver que a situação tava feia aqui. A gente tomou tudo chuva, tá? Eu, Urande, Marcinho, todo mundo tomou chuva aqui, inclusive o guarda-chuva caiu em mim, mas não pegou no ao vivo, tá? Mas voltando a falar do Palmeiras, exatamente, o Palmeiras não entra em campo hoje, ao contrário dos seus 3 rivais paulistas, entra em campo amanhã, lá em Guayaquil, no Equador, contra o Barcelona, às 9h30 da noite, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. E o grupo do Palmeiras, que é o grupo C, né, tá bastante embolado. Todos os clubes, o Barcelona, o Palmeiras, o Bolívar e o Cerro Porteño, estão com 3 pontos, venceram uma e perderam outra partida. Portanto, a vitória de amanhã do Palmeiras, né, uma possível vitória de amanhã, é muito importante para conseguir essa vantagem, vamos dizer assim, no próprio grupo. Afinal, o Palmeiras é o lanterna por conta do saldo de gols, né? Está com saldo -1. Antes do jogo do Palmeiras, que acontece às 9h30, tem o jogo entre o Cerro e o Bolívar, que acontece às 7 da noite. Então o Palmeiras entra em campo já sabendo aí em que lugar ele pode ficar. Torce por um empate entre esses dois clubes e depois torce para sua vitória, obviamente, para ficar em primeiro do grupo. O Palmeiras, então, tem uma vitória contra o Cerro, aquela vitória suada que a gente viu há uma semaninha atrás, e também uma derrota contra o Bolívar na primeira rodada, quando entrou com um time totalmente alternativo. Falando em time, o Abel Ferreira vai ter o retorno do zagueiro Murilo. Ele cumpriu suspensão nos 2 primeiros jogos e aí retorna ao lado do Gustavo Gomes para a zaga titular do Palmeiras. O Mike, que sentiu um desconforto, né, acabou sendo substituído no clássico contra o Corinthians no último sábado, deve estar na lateral direita sem nenhum problema. Então, até porque o Marcos Rocha, né, ainda está no DM ali com aquele desconforto na coxa e é uma baixa. Um provável time do Palmeiras, rapidinho para trazer para vocês, é o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez ou Vanderlan. Temos também o Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga e na frente Dudu, Arthur e na frente Rony ou Endrick. Eu volto com vocês e amanhã a gente traz, óbvio, todos os detalhes aí desse jogo entre Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Beleza, Má, muito bom. Falem, meninos. É o time que ganhou do Corinthians, né? Não tem muito o que fazer. Né? E depois, no decorrer do jogo, ele vai substituindo. Agora, o Palmeiras e o Cerro Porteño tem tudo para se classificar nesse grupo. Tudo, absolutamente tudo. Não sei quem vai ser o primeiro. É quem ganhar dos outros, né? E depois, entre Cerro Porteño e Palmeiras, o jogo vai ser lá, em Cerro Porteño, né? Então, o Palmeiras tem que pelo menos conseguir um empate e aí classificam os dois. Agora, como o Palmeiras já perdeu, dessa vez o Palmeiras não vai ter como ser o melhor time dessa fase, eu acho, né? A não ser que alguém perca, mas tá cheio de time invicto ainda aí. Então, eu acho que o Palmeiras dessa vez vai perder esse favoritismo, né? De disputar em casa as outras fases. Coisa que aconteceu na Libertadores anterior e na última. Esse é um handicap desfavorável para o Palmeiras. Agora, eu não tenho dúvida que o Verdão vai classificar, vai passar fácil pelo... Eu não sei se é tão fácil, eu acho que passa. Passa. Barcelona de Guayaquil, mesmo lá em Guayaquil, que você acha? Não vai ter como. Não, o Palmeiras é super favorito. O Palmeiras começou mal a Libertadores porque poupou demais naquele jogo em La Paz, altitude. E não fez uma má partida, teve muitas oportunidades, mas perdeu aquele jogo e aí deu essa embolada no grupo. Recuperou aqui no Morumbi, jogando no Morumbi contra o Cerro. E vem com o time embalado, Campeonato Paulista, campeão, ganhou o derby do Corinthians. Não vai ter o Marcos Rocha, mas o Mike ali cumpre muito bem a função, jogador mais ofensivo do que o Marcos Rocha, que exerce outras atividades mais defensivas no esquema tático do Abel Ferreira. Até por dentro ele acaba jogando muitas vezes no meio de campo, né? Mas eu acho que o Palmeiras volta de lá com uma boa vitória e encaminhando a classificação às oitavas.